A campanha de vacinação contra a poliomielite termina amanhã. Até agora, apenas pouco mais da metade do público-alvo foi imunizado. O objetivo do Ministério da Saúde era vacinar pelo menos 95% de todas as crianças com menos de 5 anos de idade. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com a imunologista Marielle Morandim Lopes. Ela está conectada aqui. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wilker, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E sim, vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a vacinação. Pois é. Foi estendido, né, o prazo realmente até amanhã para que a gente tente imunizar mais crianças, porque a nossa taxa realmente de adesão à vacina ainda não é a esperada. E está muito abaixo da esperada. A gente viu agora, o Alex trouxe essa informação de que a subnotificação, o repasse inadequado por parte das cidades para o Ministério da Saúde, isso pode também dar uma abaixada nesse número. Então pode ser que não seja o real. Mas a gente pode dizer que a gente está longe ainda dos 95%. Que avaliação a gente consegue fazer? Sim, é interessante esses dados de subnotificação. Isso a gente tem realmente, inclusive, além de vacinas, a gente sabe que para algumas doenças essa notificação acaba sendo um pouco errada mesmo e atrapalha muito. Mas, ultimamente, como foi mostrado inclusive na reportagem, até mesmo pelo aprendizado da Covid que nós tivemos, as notificações pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, no momento que a pessoa faz a vacinação, ela já é registrada. Então, assim, atualmente, principalmente nos grandes centros ou nos estados de São Paulo, por exemplo, que é onde eu trabalho, a gente consegue acompanhar melhor, então, os números reais. E mesmo assim, estamos abaixo. A gente tem alguns locais numa média de 35% só. Então, tem alguns lugares que a gente está bem abaixo do esperado, que seria os 95% das crianças imunizadas. E o que pode justificar essa baixa adesão às vacinas, doutora? Eu ainda acredito que a falta de informação é o principal motivo dessa baixa adesão, principalmente o medo de alguns pais quererem evitar, talvez, algum efeito colateral, que eles tenham algum receio, principalmente por um desconhecimento do que pode acontecer. Mas eu sempre costumo falar, quando estou conversando com as pessoas ou falando com os meus pacientes, tirem as dúvidas, porque eu não tenho, eu tenho a certeza, na verdade, que as famílias, os pais, vão querer o melhor para seus filhos, né? Então, mesmo aquelas famílias que optam ou têm receio de não levar o filho para vacinar, ainda assim eles estão buscando o melhor. Mas vai a pergunta, será que isso é o melhor? E aí a gente sabe que não. Para algumas doenças, como a poliomielite, que a gente está conversando mais especificamente, o risco de não vacinar é muito maior. Isso tem que ficar claro, né, doutora? As vacinas são seguras, não tem discussão. E tem vacina disponível para todo mundo? O que mudou nas rotinas dos postos de saúde? Porque às vezes uma mãe diz ali que procurou de manhã, não conseguiu encontrar a vacina, pediram para voltar à tarde, ou para voltar outro dia, ou para procurar outro posto. Isso tudo a gente sabe que impacta muito. Às vezes a mulher deixa de trabalhar um período para imunizar a criança, não consegue, fica difícil pedir outra folga no trabalho. São muitas variáveis, né? A gente tem que pensar que cada pessoa tem uma realidade. Tem vacina disponível e mudou alguma coisa nas rotinas desses postos de saúde? Olha, eu estava até tentando ver aqui, porque eu estava com um número exato dos postos de saúde. Olha, tô até confirmando para você, Wilker. Ó, mais de 38 mil postos de vacinação seguem abertos até amanhã, então, para mobilização, que a meta é imunizar as 95% das crianças contra o vírus da poliomielite. Então, mais de 38 mil postos de saúde abertos para, sim, a gente conseguir vacinar essa população e chegar nessa meta, ou pelo menos próxima a ela. Tem vacina disponível, tem vacina no SUS, tem vacina gratuita, então a gente tem que aproveitar. O Brasil
é um dos países onde as campanhas de vacinação, o Programa Nacional de Imunização é mais bem elaborado. Então, a gente tem sim que aproveitar essa possibilidade de prevenção com a vacinação. É isso aí, vamos nos orgulhar disso e aproveitar isso também, né? Não quero aqui fazer nenhum terrorismo com as pessoas que estão nos acompanhando, mas eu acho que é fundamental a gente frisar que é um vírus que provoca uma doença grave, né, doutora? Sim, a poliomielite é um vírus que provoca desde alguns sintomas mais leves, como se fosse só um resfriado, digamos assim, uma virose, alguma alteração gastrointestinal, porque afinal de contas é um vírus que mora no intestino, que pode morar no intestino, mas ele pode chegar assim a fazer a paralisia infantil, que é o nosso maior receio, que a paralisia infantil, então causada pelo vírus da poliomielite, volte a acontecer. O último caso foi registrado no Brasil em 1989, e aí então, passados alguns anos, a gente recebeu o certificado de erradicação da doença em 1994, a gente ganhou esse selo de país que não tem mais a poliomielite, paralisia infantil. Isso foi um ganho, um marco na nossa saúde e que estamos correndo o risco de regredir, de retroceder, pela falta de vacinação. O que não pode acontecer, né? Doutora Marielle Morandim, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Agradeço muito os esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Bom dia para vocês, Wilker. Bom dia também. Tchau, tchau.